Vamos lá. Tem um monte de treinadores, informações, enfim. E cada hora, obviamente, vai surgir uma informação diferente. E por isso a gente debate aqui um pouquinho desses treinadores. Beleza? Vamos embora, porque são muitos nomes de treinadores. Para você que não tá sabendo, o Fluminense tá perdido, não acompanhou essa super quinta. Chegando mensagem no WhatsApp. É informação? Não é informação. Não tem nada aqui relacionado. Enfim, vamos lá. Bem, a gente vai falar dos treinadores aqui. Se você não me conhece, sou Gabriel Amaral, sou jornalista de formação, sou tricolor de coração. A Abel pediu demissão de manhã. E muitos nomes pipocaram. O nome da cobertura dos repórteres ali, setoristas, cobrem bastante Fluminense, que é mais falado é o nome de Fernando Diniz, que eu já lancei um vídeo sobre Diniz aqui já. Então, você pode dar uma olhada aí, que tem um vídeo que eu comentando a possibilidade de contratação, enfim. Vai lá e dá uma olhada no vídeo todo, tem informação lá também. E aí a gente começa a falar sobre as outras possibilidades. A gente começa com que é o nome de Renato Gaúcho. Essa é uma das possibilidades, sempre vai ser citada no Fluminense. Segundo Chico Garcia, que é repórter, né, da Rádio Bandeirante, ele é lá do Rio Grande do Sul. Ele citou de que o Fluminense teria sido... Da rádio não, da TV Bandeirante, perdão. Sabia que tinha alguma coisa de errado. De que o Renato Gaúcho teria sido procurado pelo Fluminense. Que o Fluminense entrou em contato com o treinador, mas, enfim, não tinha ali mais detalhes sobre a conversa que foi feita. Bem, qual que é o problema? Eu vou colocar aqui alguns pontos, não vou avaliar treinador por treinador, que, é treinador pra cacete, né? Fica difícil de fazer isso. Mas vou ser sincero aqui. Sobre Renato Gaúcho, qual que é a maior dificuldade em relação a Renato Gaúcho? Celso Barros. Eu até dei um pause aqui para poder achar aqui algumas notícias. Por exemplo, a que mais me saltou aos olhos foi uma de 2013, dessa relação entre Renato Gaúcho e Celso Barros. Por exemplo, em 2013, após o rebaixamento do Fluminense, né, enfim, aí foi rebaixado dentro da última rodada, quando apita a última rodada ele tá rebaixado, mas depois a Portuguesa escalou o jogador irregular mas foi depois do campeonato. Então vale tudo na última rodada, porque vai acabar o campeonato e você não pode ser punido, né? Enfim, toda aquela historinha que eu já falei algumas vezes. Mas enfim, o Fluminense fez uma campanha em 2013, foi muito problemático ali e tal. Apesar de Dorival ter chegado para salvar, haveria uma reformulação total para 2014. E Celso Barros, então ainda presidente da Unimed, então ainda patrocinadora do Fluminense, queria Renato Gaúcho, e de fato ele foi escolhido. Aí tem um trechinho aqui de uma matéria da ESPN da época. Inicialmente Tite foi procurado, mas recusou. Preferido de Celso Barros, Renato Gaúcho saltou na frente da corrida, mas o presidente Peter Simpson, ainda resistente à ideia e com o nome de Ney Franco, atualmente no Vitória, na cabeça, preferiu manter o nome em segredo por mais tempo. Irritado, Celso Barros concedeu entrevistas, avisando que caso o nome de Renato Gaúcho não fosse aprovado, o Fluminense teria de arcar integralmente com os custos. Nessa terça-feira, então, Renato foi anunciado, e aí depois continua, né, onde terá vencimentos na casa de 550 mil, a maior parte bancada pela Unimed. Renato ganhou um salário altíssimo, e ainda tem o fator dessa relação, super relação dele com o Celso Barros, que é oposição, mesmo sendo situação, né? Celso Barros é oposição dentro do Fluminense hoje, mesmo sendo vice-presidente geral da situação do Mário Bittencourt. Neste caso, especificamente, Celso Barros sempre cita muito o Renato Gaúcho. Não sei se o próprio Renato ou o próprio Mário topariam iniciar essa relação. Mas tem esse asterisco aí na possibilidade de Renato Gaúcho, além do salário extremamente alto, que se era 550 mil lá em 2014, calcule depois dele ser vice-campeão da Libertadores com o Flamengo. Não foi um bom trabalho, mas da projeção que ele tomou pós-trabalho do Grêmio. Possivelmente um salário bem alto. Outra das opções aí que foi muito comentada foi a opção de Jorge... Tem horas que eu escrevo o negócio, esqueço que eu escrevi. Jorge Jesus, assim, ele dizem que ele tá no Rio de Janeiro, né? Ele tá aí no Rio de Janeiro. De que ele, enfim, ele tá sem clube, né? Ele não tá mais no Benfica. E aí,
Jorge Jesus, beleza. Essa é a única lógica de Jorge Jesus, assim. É engraçado, pode acontecer? Claro que pode, pô. O Fluminense pode vir aqui e contratar o Delay. Não, Delay que já jogou no Fluminense. Mas o Sirley aqui. Também já jogou um Sirley no Fluminense, mas, né? Jogou um Sorley, na verdade. Pode contratar o Sirley aqui da rua pra ser treinador. Ele pode, não tá proibido, né? No caso do Jorge Jesus pode acontecer, assim, é pouquíssimo improvável. O cara tem uma história lá no Flamengo, não sei se ele abriria a mão disso. Tem o histórico dele já ter feito isso em relação a Benfica e Sporting, né? Mas assim, mas o salário dele é muito alto. Bem, o Fluminense vai ter um alívio aí com o salário de Abel Braga, que com certeza não era um salário baixo também. E vai ter o alívio de Fred no meio do ano. Então, assim, seria um investimento que traria... Acho que a torcida do Fluminense odiou tanto o Jorge Jesus, mas se houvesse essa contratação agora, seria um nome pro Mário Bittencourt falar bem assim, olha, fiz aí algo que a torcida queria. E, além de tudo, seria um treinador estrangeiro, hein? Olha só que plot twist. A possibilidade é praticamente nula, mas, enfim, sei lá. Ficou colocando aqui só esse nome. Mais um nome. Dos que foram bastante... Aliás, esse nem foi tão falado, mas tem notícia do Cícero Melo, da ESPN, dizendo que Wagner Mancini é um dos cotados para assumir o Fluminense. E ele toca aqui no nome de Renato Gaúcho e de Cuca, que a gente vai comentar depois. O Wagner Mancini, meu amigo, seria um negócio, assim, inacreditável. Não só porque ele seria muito desaprovado pela torcida do Fluminense, né? Eu acho o Wagner Mancini um treinador... Eu não acho ele um treinador ruim, tá? Mas acho que é um treinador... Pô, não dá. Assim, é daqueles treinadores que não dá. Essa é a minha expressão que eu usaria pro Wagner Mancini. Os últimos trabalhos dele, assim, seria inacreditável, na verdade, mais do que ele vir pro Fluminense, seria ele largar o América, né? Porque, assim, só pra vocês, né, terem ali a memória, ele treinou o Atlético Goianiense, beleza, foi pro Corinthians. Aí no Corinthians ele treina, sai do Corinthians, demitido, depois vai pro América Mineiro. Aí ele tá bem na América, larga o América pra poder ir pro Grêmio. Aí ele vem, sai do Grêmio, volta pro América. Aí, se ele largar o América de novo, porque lembrando, teve até uma questão de anúncio, né? Ele tava no América, o América tinha feito um post no mesmo dia, o Wagner Mancini largou pra ir pro Grêmio, foi meio estranho. Se ele sair do América agora de novo e voltar pro Fluminense, aí, meu amigo, aí vira doideira. E for pro Fluminense, né? Ele nunca treinou o clube das Laranjeiras. Assim, esse não me agrada, é um treinador bem ofensivo, né? Pra galera que gosta de futebol ofensivo, tá aí, hein? Um treinador bem ofensivo. Mas, enfim, também é outro que eu acho pouquíssimo provável. Continuando a sequência de notícias, a gente vai para um nome muito forte, possivelmente um dos nomes mais fortes, que é só abaixo de Fernando Diniz, como eu falei, já tem vídeo, que é o nome de Anderson Moreira. Bem, vamos lá. Anderson Moreira... É um nome que passou pelo Botafogo no último ano. Subiu com o Botafogo, fez até não dá pra gente dizer que fez um bom trabalho. Tem uma história aí com o Fluminense, uma história, acho que é baseada muito mais no 2018 no 2016 do que no 2011, né? Que ele fica de tapa-buraco de Abel Braga, né? 2015, 16 era o Levi. De 2011 ele treinou o Fluminense durante um período ali de tapa-buraco, enquanto a Abel não chegava. Foi com ele que a gente reagiu na Libertadores, foi com ele que a gente foi eliminado da Libertadores, etc. Depois ele rodou, treinou o Fluminense de novo em 2015 e aí a passagem não foi boa. Inclusive teve um jogo contra o Coritiba que a gente enfrenta no domingo, que Fred meio que toma a frente ali pra poder reclamar com o time, tá? A gente vê que é a falência ali muito do Anderson como treinador do Fluminense naquele jogo. Enfim, a gente vê um pouco do que aconteceu com o Anderson Moreira, né? Enfim. Esse é um nome muito forte. Mário Bittencourt gosta dele. Existem inclusive algumas pessoas que até falam de que Mário Bittencourt foi um dos que citava como algo bom pro Botafogo e etc. a contratação do Anderson Moreira. Ele faz um bom trabalho no Botafogo, isso é um fato, na Série B. Nos últimos trabalhos dele de Série A ele não deu certo. Seja no Fortaleza, principalmente na reta final ali de 2020, seja no Goiás, seja no Cruzeiro, seja no Ceará,
enfim, ele não vem tendo trabalhos assim. Anderson Moreira se tornou o bombeiro que não apaga incêndios. Por exemplo, desde o trabalho dele, que foi um trabalho um pouquinho melhor no início e que depois desandou também lá no Bahia, em 2018, enfim, foi eliminado, ele pegou um Bahia já muito machucado, mas enfim, conseguiu render ali um pouco ainda na reta final de 2018, mas depois não entrega mais nada. Ele não treina 20 jogos por clube, praticamente, pra vocês terem noção de números, tá? Em 2019 ele treinou 22 jogos, o Ceará, mas depois treina 10 em 2020, o Ceará, 12 o Cruzeiro, 10 o Goiás e não teve nenhuma vitória, 9 o Fortaleza. Aí pra 2021 ele treina 11 o Fortaleza e aí é quando ele assume o Botafogo e vai treinar numa sequência de 27 jogos. Anderson Moreira, eu não acho ele um treinador péssimo, mas acho ele um treinador Série B. Ele é um treinador a cara da Série B. A gente não precisa de um treinador nesse momento de Série B. Confesso, não confio. O termo mais exato assim tem treinadores que eu acho eles treinadores ruins. Alberto Valentim, por exemplo, eu acho um treinador ruim. O cara não tem entendimento nenhum de futebol e sabe, sei lá, por que é um treinador. Anderson Moreira já é diferente pra mim. É um treinador que ele tem um nível limitado. É isso. O teto dele é muito baixo. E, obviamente, eu não quero um treinador desse tipo no Fluminense. Acho que o Anderson Moreira, e até pode funcionar num Goiás, né? No Goiás ele não venceu nenhum jogo. Mas pode funcionar no Botafogo na Série B. Mas a gente viu que nessa temporada o Botafogo olhou, mesmo o Anderson tendo ali um bom desempenho e tal no início do ano, olhou pro Anderson Moreira e falou: não é esse o treinador que a gente quer, porque a gente quer fazer um Brasileirão de meio de tabela pra cima. Fluminense, né? Não dá. Mas o Mário gosta do Anderson, tá? O Mário gosta bastante do Anderson Moreira, inclusive pela uma informação do Leandro Dias, do Netflu, é de que o Anderson Moreira é empresariado pelo mesmo empresário do Fred. Segundo ele, é do Francis Melo, que é o mesmo empresário do Fred. Então, enfim, fica aí. Juntem suas contas. Por último, Alexis Stival, o Cuca. Bem, dado todas as polêmicas de Cuca lá da década de 80, da questão do estupro e etc., dele nunca ter falado mais sobre esse assunto, Cuca é, sem dúvida, o nome de treinador que mais me agrada dessa lista toda aí que a gente está passando. Muitos colocam como impossível, inclusive na matéria do Vitor Lessa, isso é uma das coisas citadas, né, na sequência ali de informações que ele dá sobre o caso, é da questão de Cuca ser um treinador caro, ter um alto salário, mas como eu falei, questão de salário, o Fluminense precisaria investir, não adianta você investir você pagar um salário alto para Felipe Melo, um salário alto para Fred, que vai sair no meio do ano, para Bigode, vai pagar um salário para os jogadores e não investir no treinador. Só que Cuca tem um outro ponto que é a seleção brasileira. Até vi gente falando, pô, mas dá um contrato a ele até o final do ano e ele assume a seleção brasileira. Cuca vive essa expectativa de assumir a seleção brasileira após a saída de Tite, que já falou que não fica sendo campeão ou não da Copa do Mundo, não fica para pro próximo ciclo de Copa, para 2023. Aí muita gente falou, pô, então dá um contrato a ele até o final do ano, né? Porque aí, tipo, ele chega no final do ano, ele vai pra seleção. Quando acabar a temporada, vai acabar a Copa, ele pode ser liberado. Só que assim, tem um detalhe aí que tá passando despercebido na cabeça da galera. Ele pode perder moral treinando. Vamos lembrar, até brinquei lá no podcast do GE. Falei, cara, há pouco tempo atrás a gente falava isso de Renato Gaúcho, né? De que Renato não iria assumir time nenhum antes dele assumir o Flamengo. Porque ele tava esperando a seleção. Ele era um treinador, sem dúvida, quando sai do Grêmio, um dos treinadores mais cotados para assumir a seleção brasileira. Naquele momento, sem dúvida nenhuma, era ele. E ele assume o Flamengo, vai muito mal no Flamengo, tem muita polêmica lá de treinamento, é um dos treinadores que também não liga de treinar, que se orgulha de falar que não estuda e etc. E assim, sendo bem sério, eu não quero esse tipo de treinador no Fluminense, não gosto de Renato Gaúcho nesse ponto. Mas ele tem ali, pô, beleza, você pode valorizar esse ponto. Eu valorizo o treinador, não é só o treinador que estuda, tem resultados, tem ideias novas e vai se aprimorar, não vai ficar só na mesmice ali. Enfim, tivemos várias acusações dos jogadores do Flamengo depois sobre os desleixos de Renato. E aí, enfim, a gente viu um Renato que era favoritaço ali pra assumir a seleção brasileira, cair pra poder assumir o nível hoje da segunda parte da tabela. Renato Gaúcho não é cotado pra assumir. Nem Flamengo, obviamente, nem seria do Palmeiras, nem seria do Atlético Mineiro, e muito provavelmente também nem de Corinthians, até porque o mercado dele em São Paulo não existe.
Então, Cuca sabe que se ele treinar o Fluminense e der errado, como pode dar errado? O melhor treinador do mundo pode dar errado, pode acontecer, futebol é imprevisível. Ele perde toda essa moral, perde toda a força de assumir a seleção. Então, às vezes, é melhor pra ele não tentar ganhar ponto nenhum pra não correr o risco de perder. Enfim, Cuca é um nome que agrada, agrada Mário Bittencourt, isso eu já sei também. Mas o que sempre foi falado foi a questão financeira. Não sei até onde o Fluminense vai estar disposto a abrir o cofre por esse pensamento. Oficialmente, né? Vai ser dito que é porque investiu no time, etc. E vai fazer um investimento também no treinador. Mas, obviamente, que também há uma segunda intenção. Lembrando que em outubro, novembro, né? Em novembro, tem eleição no Fluminense. E a gente sabe que a gestão Mário Bittencourt, que tinha uma larga vantagem, já não goza dessa larga vantagem mais num desempenho para a eleição no final do ano, né? Passa ali alguma questão disso. Então, não duvidaria nada de vir um investimento maior, já que é ano de eleição. E você? Quem que você iria querer? Comenta aqui embaixo. Até a próxima. Valeu.